Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar acerca de Apocalipse, capítulo 13. Então vamos à leitura. E eu fiquei sobre a areia do mar, eu quem? João, apóstolo João. E vi uma besta surgir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e sua boca como a boca de um leão, e o dragão lhe deu seu poder, e o seu trono e grande autoridade. E vi uma de suas cabeças como que uma ferida para a morte, e a sua ferida mortal foi curada, e todo mundo se maravilhou com a besta. E adoraram o dragão que dera poder à besta, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? E foi dada a ela uma boca, falando grandes coisas e blasfêmias, e o poder foi dado a ela para continuar por 42 meses. E ela abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos e de vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. E todos os que habitam na terra a adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Se algum homem tem ouvidos, ouça. Aquele que leva ao cativeiro irá para o cativeiro. Aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E eu contemplei outra besta saindo da terra, e ela tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro, e falava como um dragão. E ela exerce todo o poder da primeira besta antes dele, e fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. E ele fez grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens, e engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta que tinha sido ferida pela espada e viverá. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar, quanto fazer com que tantos quanto não adorassem a imagem da besta fossem mortos. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser que tiver a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e seu número é 666. Então, nós vamos fazer essa aula em 2 partes, parte 1 e parte 2. A primeira parte nós vamos falar sobre a besta que sobe do mar, que é o anticristo. E no meio a gente vai ter que acabar, enquanto está falando do anticristo, nós vamos falar talvez também do falso profeta. E quando a gente estiver falando do falso profeta, a gente também vai ter que falar do anticristo, porque os 2 assuntos estão ligados, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que quando o anticristo subir ao estágio global, o mundo vai estar preparado para receber ele dessa forma, né? Muitas pessoas dizem assim: mas será que o anticristo vai ser um estado? Será que o anticristo vai ser um governo? O que será o anticristo? Queridos, o anticristo ele vai ser um homem, né? Nós temos mais de uma centena de passagens nas Sagradas Escrituras que falam a respeito do anticristo. Entretanto, o termo anticristo, ele só aparece 5 vezes com esse nome anticristo no Novo Testamento, todos eles através do apóstolo João na sua primeira carta, né, e na sua segunda carta. As 4 primeiras vezes que aparece, o anticristo, ele não aparece como artigo definido, né, o anticristo com letra maiúscula, dizendo que é um homem. Aparece como sendo o espírito do anticristo, ou aquilo que ele representa, né? Então, em 1 de João, capítulo 2, versículo 18, João diz assim: filhinhos, é já a última hora. Toda vez que o termo última hora é usado para final dos tempos.
E como ouviste que vem o anticristo, aqui ele está falando o artigo definido, o anticristo, o homem anticristo que ainda vai vir. Aí ele continua. Também agora, então ele está falando, na última hora, nos tempos finais, o anticristo, o homem vai se manifestar. Entretanto, agora, há muitos anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então ele está dizendo que nesse tempo há muitos anticristos. É interessante que na língua grega, a palavra anti, ela pode ser descrita tanto como um adversário, como alguém que quer se colocar no lugar do outro. Então o anticristo, ele pode ser lido como o adversário de Cristo, como também pode ser lido aquele que quer se colocar no lugar de Cristo. 1 de João, capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 de João, capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus veio ao mundo em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que agora ele já está no mundo. Então, o espírito do anticristo é o espírito que nega, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio ao mundo em carne. Entretanto, o anticristo, o homem que se tornará o anticristo, ele vai receber poder de Satanás. E daqui a pouco a gente vai ver as características dele. 2 de João, capítulo 1, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Então, a única vez que a Bíblia vai tratar do anticristo com letra maiúscula, como sendo um artigo definido, uma pessoa definida, é em 1 João, capítulo 2, e versículo 18. O anticristo ele vai se opor abertamente a Jesus Cristo e a todos os seus ensinamentos. Existem na Bíblia em torno de 25 títulos diferentes para o anticristo. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, o cavalo branco. Apocalipse 11, 7, a besta. Apocalipse 13, a besta que surgiu do mar. Então, outras designações, olha só que interessante. Daniel capítulo 7, versículo 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. O anticristo é esse chifre pequeno. Surgiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Aqui a gente já tem uma ideia de como o anticristo vai chegar. O anticristo ele não vai surgir como um homem já muito conhecido. O anticristo vai ser alguém que vai ter um cargo no governo, num governo europeu. Uma pessoa que não vai ser proeminente nessa época, mas ele vai resolver uma grande questão. Ele vai promover uma grande questão como foi José na época do Egito. Lá quando José faz uma interpretação de um sonho e resolve o problema de toda uma nação. O anticristo, imitando aquilo que Deus faz, vai fazer a mesma coisa. O anticristo ele vai resolver um problema e na resolução desse problema ele vai subir. E nessa hora que ele subir, o espírito do dragão, que é o espírito de cobiça, que é o espírito de orgulho, entra nele e ele começa a afastar todos os outros governos da terra, até que ele vai criar uma coalizão entre todas as nações. Daniel capítulo 8, versículo 23, diz que ele vai ter um rosto feroz, um rosto de autoridade. Daniel 8, 23, mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores,
Se levantará um rei, feroz de semblante e entendido em adivinhações. Então a Bíblia está dizendo que o anticristo, além dele ter um rosto de autoridade, ele vai fazer coisas sobrenaturais. Ele vai ter poderes dados por Satanás, né? Daniel capítulo 9, versículo 26. Olha só que interessante. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com inundação, e até o fim haverá guerras, e estarão determinadas as assolações. Outro dia me perguntaram, pastor, o anticristo vai ser um judeu, né? Porque os judeus vão aceitar. O anticristo não vai ser um judeu, querido. É só olhar essa profecia de Daniel. Ele diz, vai ser retirado o Messias e o príncipe de um povo que há de vir. Que povo é esse? De acordo com a visão de Daniel, esse povo é o Império Romano. Uma linha de interpretação que eu acredito, e que eu creio que é a mais correta, é a seguinte: o anticristo, ele vem de um país europeu, ele vai estar ligado ao governo europeu, porque ele está ligado ao Quarto Império, ao Império Romano, e ele também vai ser uma pessoa de ascendência árabe, porque a palavra original usada é etnon, que vem de etnia. Então, eu creio que ele vai ser descendente direto de Ismael. O que mais que a Bíblia fala acerca dele? Diz que ele vai ser um rei obstinado, Daniel 11:36. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, a vontade do anticristo vai prevalecer sobre todas as pessoas da terra. O apóstolo Paulo ainda chama o anticristo de homem do pecado, né, de filho da perdição e de iníquo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E não é possível a gente dar uma identidade para esse homem já, dizendo o nome dele é fulano de tal, igual a uns tempos atrás dizia, não, será o senhor Maitreya. Maitreya é um nome dado pela nova era, a um líder, né, que seria o senhor das trevas. Mas, entretanto, diante das profecias de Daniel, nós podemos falar que esse homem, né, ele vai ser alguém da Europa, porém com ascendência árabe. Quais são as suas características? Primeira coisa, ele vai ter um grande preparo, né? Olha só o que diz Daniel 8, 23, 24. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei, feroz de cara, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. O anticristo vai receber poder de Satanás. Ele vai receber um preparo sobrenatural de Satanás, né, para esse tempo da tribulação, né? No início do período tribulacional, essa figura vai surgir. Algumas linhas escatológicas dizem que ele surge no final da grande tribulação, mas não pode ser, porque ele tem que preparar um tempo. Ele precisa primeiro fazer um acordo de paz com Israel, para no meio da semana, nos 3 anos e meio, ele quebra esse acordo de paz, e quebrando esse acordo de paz, então Israel se rebela, é onde ele vai fazer a guerra contra aquela mulher que nós falamos na aula anterior, que é a nação de Israel, né? E olha o que João diz: e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta
que tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? A besta. A besta é usada para uma figura que você inicialmente não sabe o que dizer. Toda vez que a palavra de Deus usa a palavra besta, fala de um animal que não tinha como descrever que animal era aquele, né? Então aqui Deus está usando uma simbologia para mostrar para João que esse homem que vai ser o anticristo, ele não vai ser um homem, entre aspas, comum, mas ele vai ser um homem dotado de um poder maligno sobrenatural. Essa besta, ela surge do mar. A palavra mar, no livro de Apocalipse, não fala de uma grande massa, mas fala de uma multidão de nações e de gentios. Olha só, Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. As águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então aqui está falando que essa besta que está surgindo do mar, ela não está surgindo do mar de uma massa de água, mas ela está no meio de nações, línguas, né, e uma multidão. Aonde a gente vai ver isso? Ali na Europa. Por quê? Porque são vários pequenos países com diversas línguas. Então, o anticristo, com certeza, ele vai ser uma pessoa, né, da região amazônica. Daniel profetiza que o anticristo, ele destruiria a cidade de Jerusalém e o santuário. Aonde que se cumpre parte dessa profecia? Anos 70 depois de Cristo, o Império Romano, através do general Tito Lívio, ele vai e ele destrói o templo chamado Templo de Herodes, né? Então, Daniel diz, o príncipe que haveria de vir, então esse príncipe, ele está ligado ou ao Império Romano ou ao Estado do Vaticano, né? Daniel também fala a respeito do chifre pequeno, que eu já te expliquei, que o anticristo começa o seu governo de forma tímida, mas depois toma uma proporção muito grande. Daniel, ele recebe uma revelação de Deus. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor tem um sonho, ninguém consegue interpretar, e ele não conta o sonho, mas Daniel ora ao Senhor e Deus mostra para ele. Então, ele vê uma estátua, e essa estátua ela é feita de 4 metais. Ela tem uma cabeça de ouro, que é a primeira nação, é a nação babilônica, lá do rei Nabucodonosor, e depois tem mais 3 reinados. E aí ela vai descendo. Quando ela chega nos pés, a Bíblia diz que os pés eles são de ferro e de barro. O pé é de ferro, os dedos são de barro. Barro e ferro não tem liga. E a Bíblia diz que uma pedra cortada não por mãos cai do céu, para acabar com isso. Essa pedra nós sabemos que é Jesus, a pedra angular, a pedra que não é cortada por mãos. Por que que os dedos são de barro? Porque o anticristo vai tentar fazer um governo de paz com toda a terra, porém, com o passar do tempo, esse acordo de paz, ele vai ser quebrado, né? O anticristo também, a Bíblia diz que ele vai perseguir os judeus. Quem persegue os judeus é gentio. Judeu não persegue judeu. Como é que vai ser a apresentação do anticristo? Olha só. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 a 8. Então, durante o período da grande tribulação, né, o anticristo vai se manifestar. Antes disso, vem uma
grande apostasia sobre a igreja. Por isso que a Bíblia diz que se os dias não fossem abreviados, até os eleitos se perderiam, porque a apostasia vai vir com tanta força. O coração de tantas pessoas vai se esfriar por causa das coisas que vão acontecer, e um grande número de pessoas não vai conseguir permanecer fiel até o fim. E essas pessoas, infelizmente, terão a perdição, né? Jesus vai falar isso em Mateus capítulo 24, versículo de 10 a 12, né? Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, né? Como é que vai ser a personalidade do anticristo? O texto que nós vemos agora há pouco diz que ele vai ser um blasfemador, né? Apocalipse 13:5. Foi dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Lá na profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 25, Daniel também diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de tempo. Um tempo, um ano, tempos, mais 2 anos, 3, e metade de um tempo. 3 anos e meio, né? O que mais que nós podemos falar acerca do anticristo? Vai ser um homem extremamente inteligente. A Bíblia diz que ele será entendido em adivinhações. Ele vai conhecer de todos os assuntos. A Bíblia diz que ele vai fazer prosperar o engano da sua mão. Por quê? Porque quando a grande tribulação começar, o mundo vai estar um caos. Aí surge alguém que tem uma solução. Imagina só comigo. Faraó está desesperado, porque vai ter 7 anos de muita fartura, mas depois vem 7 anos de muita fome. Quem pode fazer alguma coisa? Quando José diz para ele assim, isso é fácil de resolver. Planta durante 7 anos, guarda 1/5 e depois devolve. Ele virou e falou assim, esse camarada aí, ele tem a sabedoria de Deus. Safenate Panaak. Deus fala e ele vive. É esse camarada que eu vou colocar para governar o Egito. A mesma coisa vai acontecer com o anticristo. Qual que é o plano dele? O plano dele é enganar as nações. Daniel 8:25. E também pelo seu entendimento fará prosperar o engano na sua mão. O seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrada. Ele vai se levantar contra Jesus, mas no final Jesus vai, com um sopro, acabar com ele. Então, o anticristo vai começar a sua carreira política como um político menor, e ao longo do tempo, ele vai aumentar muito o seu poder. E à medida que o seu poder for aumentando, vai aumentar também o seu orgulho. Ele vai passar a blasfemar contra Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que se exalta será abatido. Então, ele vai ser abatido. O anticristo não reconhecerá nenhuma religião, a não ser a religião que adora a ele e a Satanás, né? Já falei que ele vai firmar um tratado de paz, né, com muitos por uma semana. Essa semana não é uma semana de 7 dias, mas são 7 anos. E que no meio desses 7 anos, ele vai quebrar o acordo de paz com Israel, né? O que vai acontecer, queridos? Isso aqui eu acho uma coisa tremenda. Quando ele chamar Israel para um acordo de paz, o acordo de paz que ele vai chamar Israel vai ter que ter o aval dos países árabes. E é por isso que eu digo para você que ele vai ter ascendência de Ismael. Ele vai ser um líder europeu, porém com ascendência árabe. Por quê? Ele vai fazer, junto com Israel, um acordo de paz. Então ele vai dizer para os árabes o seguinte: Israel vai reconhecer você. Em compensação, você tira a mesquita e deixa Israel construir o templo. E Israel,
quando ficar sabendo que vai construir o templo de novo, o que vai acontecer? Israel vai baixar a sua guarda. Israel vai pegar todos os recursos que ele destinava à agricultura, que ele destinava à engenharia, que ele destinava à área militar, e eles vão colocar tudo para construir o templo. Por quê? Porque o templo tem que ser construído a toque de caixa, tem que ser construído de uma maneira muito grande. Entretanto, a Bíblia diz que na metade da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício de oferta de manjares. Por quê? Hoje Israel não faz sacrifício, porque não tem templo para sacrificar. Então o templo vai ficar pronto. E lá no livro de Daniel diz assim: quando a abominação que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, quem tiver sabedoria que entenda isso. E aí eu vou te explicar o que significa isso. Significa que quando o templo estiver para ser inaugurado, o sumo sacerdote daqueles dias vai ser chamado pelo anticristo. Todos os judeus vão estar ali. E ele vai dizer assim: agora você pode entrar lá dentro para você fazer o sacrifício. Quando eles entrarem no templo, que o sumo sacerdote entrar no Santíssimo Lugar, sabe o que vai estar lá? Não vai estar a Arca da Aliança. Vai estar uma estátua feita pelo falso profeta, a imagem da besta, a imagem do anticristo, e ela vai ser uma imagem que ela vai ter um poder demoníaco, porque ela vai ser uma imagem feita de algum tipo de metal, entretanto, por influência maligna, por influência de demônios, ela vai agir como se ela tivesse vida. Ela vai se mover, ela vai falar, ela vai proferir. Então, não vai ter sacrifício, por quê? Porque a assolação, o templo vai ter sido contaminado através dessa estátua, e essa estátua é que a Bíblia diz que toda a terra deverá adorar, né? O anticristo vai perseguir inicialmente os judeus, Deus vai escondê-los durante um tempo, e ele vai fazer guerra sobre toda tribo, língua e nação, né? Então, no finalzinho da primeira parte da tribulação, acontece todas essas coisas, né? Daniel 7:21 diz assim, o anticristo, né? Ele destruirá os santos do Altíssimo, né? E destruirá maravilhosamente, prosperará e fará tudo o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. A palavra destruirá no hebraico é o mesmo que desgastar. Imagina um garotão que pega um carro e começa a acelerar o carro e fica cantando pneu, de modo que todo o pneu vai se desgastando. Então, é a mesma coisa. Quando diz aqui, vou destruir, ele está dizendo o seguinte: vou fazer perecer, tirando a paz, dando fome, e aí as pessoas vão pedir para morrer, né? Seu poder vai vir de quem? O poder dele vem de Satanás. É interessante que em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. A gente tem que entender que poder e sinais são todas palavras que descrevem os milagres verdadeiros de Jesus Cristo. Entretanto, o apóstolo Paulo, ele inclui e prodígios de mentira, né? Então, Satanás vai dar poder para que ele realize certos sinais e maravilhas, e o povo vai dizer: quem é semelhante à besta? Lembre-se que lá no Egito, Janes e Jambres, que eram os dois magos de Faraó, conseguiram também até a terceira praga, reproduzir o que Moisés estava fazendo. Entretanto, a gente também precisa lembrar que quando Moisés jogou o cajado e ele se transformou em cobra, e os magos fizeram a mesma coisa, a cobra de Moisés comeu as serpentes de Faraó, né? Ou seja, o nosso Deus é maior. E aí logo em seguida vai acontecer dois eventos
muito importantes, mas muito importantes mesmo. Você quer saber qual que é? Na parte 2 desse ensino você vai ver qual que é. Te espero lá.